Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Cordeiro e vamos aprender mais um pouquinho de bioquímica. Hoje nós vamos falar sobre a regulação do metabolismo de glicogênio, tanto da quebra do glicogênio, que é a glicogenólise, quanto da síntese de glicogênio, que é a glicogênese. Vamos lá? Então, eu recomendo, que vocês assistam as duas aulas, já que eu postei aí da síntese e da quebra do glicogênio, para entender melhor a aula de hoje, E para contextualizar também como é feita a regulação, nós temos que entender aí dos hormônios, Quais hormônios estão atuando no nosso corpo nos períodos, de jejum, no estado bem alimentado e no exercício. Vamos lá? Então, aqui no período de jejum, o que acontece, Os níveis sanguíneos desse hormônio, a insulina, começam a diminuir, Os níveis sanguíneos de glicose também começam a diminuir, Mas se mantêm estáveis aqui, porque ao mesmo tempo, a quantidade do hormônio glucagon, que é o hormônio do jejum, começa a aumentar. Ele faz então aí que tenha, a quebra do glicogênio do fígado, justamente para manter então a normoglicemia, Nós vamos ver que também no jejum nós usamos aí para obtenção de energia nos tecidos, Nos tecidos menos exigentes nós usamos as gorduras, então nós temos uma liberação aí de ácidos graxos do tecido adiposo, Que aumentam aí no sangue, certo? Com isso também aumenta aí os corpos cetônicos, oriundos aí da beta-oxidação da acetilcoenzima A, que no fígado não consegue ser utilizada no ciclo do ácido cítrico, então vai ser produzido aí os corpos cetônicos que nós vamos ver aí especificamente na aula de beta-oxidação dos ácidos graxos, certinho? Então, no jejum, nós vamos observar que o glucagon, então, é o hormônio predominante, ok? No exercício, o que acontece? Vamos entender aqui, ó. No exercício, aqui na linha vermelha, vamos focar aqui, ó, no exercício, na linha vermelha, esse paciente que estava recebendo apenas salina, soro fisiológico. Então, veja os níveis de insulina, não mudam, com o exercício. Após 2 horas aqui de exercício, tem uma pequena queda, mas não é muita coisa, A adrenalina, sim, vejo que a adrenalina teve um aumento bem grande aí com o passar dos minutos, dos exercícios, o hormônio adrenalina aumentou bastante, assim como a noradrenalina, O cortisol também, a partir de 1 hora de exercício, teve aumento, O glucagon também teve aumento aí para mobilização, das moléculas, para a realização do exercício. E o hormônio do crescimento também, o GH, aí a partir de 20 minutos aqui nós já temos um aumento desse hormônio, tá? Na linha verde, aqui nesse experimento, que foi retirado do livro, é a realização do exercício, mas agora com um suporte de carboidratos, Então, vejo que o perfil hormonal, muda um pouquinho, justamente porque você está fazendo uma injeção aí de carboidratos, durante o exercício. Então, a insulina, como esperado, vai aumentar, A adrenalina já não sobe tanto, nem a noradrenalina, o glucagon não aumenta, porque como tem carboidratos, O glucagon permanece estável, Não tem tanto aumento aqui do cortisol e do hormônio do crescimento, tá? Então, essas duas situações, que acontecem no exercício, aqui normal, e o exercício com uma injeção de carboidratos, tá? O que acontece então nesse exercício, Dependendo da intensidade, se é um exercício leve, moderado ou intenso, veja que nós temos aqui, ó, a quebra do glicogênio, muscular, durante o exercício, tá? E no estado bem alimentado, qual que é o perfil hormonal, Então vejam que durante o estado alimentado, uma alimentação rica em carboidratos, como esperado também os níveis de glicose aumentam,
Depois, com a captação pelas células, né, os níveis sanguíneos de glicose voltam ao normal. A insulina é liberada, né, após uma alimentação rica em carboidratos. E os níveis de glucagon, né, diminuem, tá? Então, esse é o perfil hormonal aí no estado bem alimentado, numa alimentação aí rica em carboidratos, ok? Então, vejam que numa alimentação então rica em carboidratos, né, nós vamos repor o glicogênio que foi perdido aqui nesse gráfico especificamente do exercício, mas no glicogênio hepático também, né? Após o jejum, tendo uma alimentação rica em carboidratos, nós vamos recuperar aí o glicogênio, né, que foi gasto, né? Seja no exercício, seja no jejum, tá? Achei interessante esse gráfico também, que tem a relação, né, só para a gente contextualizar e como que é feita a regulação e dependendo do tecido, né, a relação entre o glicogênio muscular, a dieta, né, e durante 3 dias, né, uma dieta mostrada aqui, ó, com baixo carboidratos, uma quantidade de carboidratos normais e uma quantidade de carboidratos alta nessa dieta de 3 dias, e a capacidade de realização de exercício, tá? Então vejam que numa dieta normal, em média, né, nós temos aí 120 milimol, né, de unidades de glicose por quilo de peso úmido aqui, tá? Então 120. O que dá aí uma capacidade de exercício também de 120 minutos, né, 2 horas, tá? O glicogênio muscular. Conforme a dieta, então, uma dieta rica em carboidratos, nós podemos ter aí mais glicogênio estocado, né? Que dá origem aí a uma capacidade de exercício também muito maior, né? O tempo aí chegando a 180 até 240 minutos. E numa dieta baixa em carboidratos, o glicogênio estocado também vai ser baixo, né? O que dá aí uma média de 60 minutos de exercício, tá? Claro que aqui depende da intensidade do exercício em si, tá? Mas aqui é comparando, né, a mesma quantidade de exercício, né? Está comparando apenas a dieta e o glicogênio muscular e a capacidade, né, desse exercício. Então, bem interessante aí essa figura. Aí, complementando, então, comparando aqui, né, jogadores de futebol, né, as mudanças que acontecem no glicogênio muscular também e a distância, né, que é percorrida por esses jogadores, né. Então, aqui, 5 jogadores aqui nesse time, 4 no outro de baixo de carboidratos. Então, quem tinha uma dieta aí normal em carboidratos, né, antes do jogo, tinha um estoque de glicogênio muscular de 100%, enquanto que aqueles jogadores que tinham uma dieta baixa em carboidratos, apenas 50%, né? No meio do jogo, aí na metade do tempo do jogo, aqueles que tinham 100% já perderam aí 60%, né? Ficaram apenas com 40%, tá? E aqui diminuiu, né, a 7%. No final do jogo, né, aqueles jogadores que tinham 100% ainda sobrou um pouquinho, né, 10% de glicogênio, enquanto que os outros, né, zeraram o seu estoque de glicogênio muscular. Importante observar o desempenho desses jogadores. Então, observem que o que tinha mais glicogênio, né, correu muito mais do que aqueles que tinham menos, e principalmente na segunda metade do jogo aqui, ó, enquanto esses daqui correram quase 6 mil metros, esses daqui correram apenas 4 mil, né? Então, aí também a percentagem de quanto andaram, né? Esses daqui andaram muito mais, né? Correram, né? Fizeram sprint aí muito menos do que esses daqui. Então, existe uma relação, né, direta aqui entre a dieta, o conteúdo de glicogênio muscular, né, e também entre o conteúdo de glicogênio muscular e a capacidade de praticar exercícios por um período de tempo. Então, para os atletas, né, é muito importante essa quantidade de glicogênio estocado, que vai depender do seu desempenho, né, nas competições, ok?
quais os principais órgãos que estão com o glicogênio, né? Fígado, né? E o músculo. Né? O fígado a em torno de 5% do seu peso, o que equivale a 90 gramas de glicogênio em peso, e no músculo de 0,7 a 1%, que equivale a 245 gramas, né, em peso, ok? Então, a regulação, né, da síntese e da degradação do glicogênio tem que levar em conta, né, todos esses aspectos que eu falei para vocês agora. Então, tem que levar em conta os diferentes tecidos, né, e a função que cada tecido tem, né? O fígado, ele vai ter uma função que é diferente da função do músculo, né? Enquanto o músculo tem a função aí da contração muscular, então esse glicogênio vai ser quebrado para a produção de glicose 6-fosfato para a glicólise, né, para obtenção de energia na forma de ATP, né? Então o músculo usa o glicogênio para o seu próprio uso, né, para a produção de energia. O fígado, ele faz a quebra de glicogênio não para o seu uso, né, mas sim para exportar a glicose livre para o sangue, que vai ser levada aí principalmente para o cérebro, que é muito exigente e usa apenas carboidratos aí para sua produção de ATP, tá? Então tenha em mente, né, essas situações fisiológicas do jejum, né, no exercício, no estado bem alimentado. E os órgãos, né, o fígado e o músculo, nós vamos aí entender um pouquinho da regulação, ok? Então, vamos pensar lá no estado de jejum, né? O hormônio circulante é o glucagon, né? Nós vamos ter lá no fígado, então, a quebra do glicogênio, certo? No exercício, nós vamos ter principalmente, né, o hormônio circulante é a epinefrina ou adrenalina, né, que vai fazer também a quebra do glicogênio, né, muscular para a produção aí de energia, né, na glicólise, né, aeróbica ou anaeróbica, certo? Importante ressaltar aqui, ó, que o músculo não tem receptor para glucagon. Então, o músculo não consegue, né, fornecer glicose para o sangue, né, nos períodos de jejum, tá? Então, vamos lá. Havia, né, glicogenólise, né, e glicogênese, nós já vimos em aulas separadas, recomendo que vocês assistam, vou recapitular aqui rapidinho. Então, a glicogenólise, né, que é a quebra do glicogênio, nós vamos fazer aqui, ó, lá nas extremidades terminais não redutoras, né, nós vamos retirando unidades de glucose 1-fosfato pela enzima glicogênio fosforilase, e temos a ação aí também da enzima de desramificação, que vai quebrar as ligações 1,6, né, dando a glucose 1-fosfato, que pela ação da fosfoglicomutase transforma em glicose 6-fosfato, né, e dependendo então do tecido, se é no fígado, né, vai ser desfosforilado, dando glucose livre que vai para o sangue, e se for no músculo, né, vai para a glicólise, né, para a produção de ATP. Nós temos vias alternativas também, a via das pentose fosfato, enfim, outras vias, né? Na síntese do glicogênio, né, é o contrário aqui, o lado direito, né? Glucose no estado bem alimentado vai ser absorvida, entra nas células, é fosforilada até glucose 6-fosfato, pela ação da fosfoglicomutase, dá origem à glucose 1-fosfato. Nós ativamos essa glicose 1-fosfato, né, transformando ela em UDP-glucose, que pela ação da glicogênio sintase, né, e pela ação da enzima de ramificação, nós vamos fazer o glicogênio aí. Tá? Então, vejam que enquanto uma via quebra o glicogênio, né, a outra via produz o glicogênio. Então, se elas funcionassem ao mesmo tempo, nós teríamos aí um ciclo fútil, né? Ou seja, enquanto um faz uma molécula, a outra via desfaz. Então, não pode acontecer isso aí na célula, né? Nós temos que regular. Então, justamente, vocês podem observar que nós temos enzimas diferentes, né? Aqui, nós temos a enzima de desramificação e a glicogênio fosforilase. Do outro lado, né,
a glicogênio sintase e a enzima de ramificação, tá? E aqui a UDP é a glicose pirofosforilase. E temos enzimas também que são comuns, né, nas duas vias. Então, essas enzimas, né, que são específicas de cada via, são os pontos de regulação. No caso da quebra do glicogênio, é a glicogênio fosforilase, e no caso da síntese do glicogênio, a glicogênio sintase, certo? Então, vamos lá, entender a regulação. Primeiramente, a regulação hormonal, né, pelo glucagon e epinefrina, que envolve principalmente aquele mecanismo que nós já estudamos lá de enzimas, tem um vídeo específico sobre isso aí no canal, que é a regulação covalente por fosforilação e desfosforilação. Lembram? Então, proteínas quinases, né, enzimas que são quinases fosforilam e enzimas que são fosfatases desfosforilam, uma enzima chave, né? E com isso nós conseguimos modificar a velocidade daquela enzima, né? Algumas enzimas ficam mais rápidas quando fosforiladas e outras ficam mais lentas, certo? Então vamos lá, entender o mecanismo aí, né? Partes por partes, né? Então o hormônio, né, o glucagon, se liga lá no seu receptor, no fígado, né? Lembrando que eu acabei de falar que o músculo não tem receptor para glucagon. E a epinefrina, né, se liga tanto no músculo, né, como no fígado, no receptor beta-adrenérgico. Nós vamos ver que temos um outro receptor aí para adrenalina, né, ou epinefrina. Esses dois hormônios, então, atuam por esses receptores acoplados à proteína G, que ativam uma enzima chamada adenilato ciclase. Tá? O que essa enzima faz? Ela transforma o ATP nessa molécula chamada de AMP cíclico. Tá? Esse AMP cíclico, ele agora vai se ligar na subunidade regulatória da proteína quinase A. Tá? A proteína quinase A, ela está inativa quando ligada nessa proteína regulatória. Né? Então, quando o AMP cíclico se liga nessa subunidade regulatória, faz com que ela se desligue da proteína quinase A e a proteína quinase A fica ativa, certo? Agora, quinase A ativa, como o próprio nome fala, ela é uma enzima que fosforila, tá? O que ela vai fosforilar? Tá? Essa enzima aqui, ó, chamada de fosforilase quinase. Vejo que quando ela está desfosforilada, ela está inativa. E quando nós fosforilamos pela proteína quinase A, ela fica ativa. Okay? O que a fosforilase quinase faz? Como o próprio nome diz, né, eu até brinco, ela é uma quinase, ela fosforila. Quem que ela fosforila? Tá? A glicogênio fosforilase, tá? Que está lá na glicogenólise, né? Então, agora, fosforilando a glicogênio fosforilase, né, ela fica ativa, tá? E faz, então, a quebra do glicogênio, liberando o glicose 1-fosfato, que, como eu acabei de falar, dependendo do destino, né, se for o fígado, vai ser transformado em glicose livre, que vai ser exportada para o tecido, né, para o sangue, vai para o cérebro. Se for no músculo, vai para a glicólise, né, para a produção de ATP. Certinho? Então, aí, ó, nos períodos de jejum, né, ou do exercício, através dessa cascata aqui, via AMP cíclico e reações de fosforilação, né, nós temos a quebra do glicogênio, tá? Observem que a proteína quinase A, ela também fosforila a glicogênio sintase, tá? A glicogênio sintase é a enzima que faz a síntese, né, do glicogênio, né, na glicogênese. Então, vejo que quando ela está fosforilada, ela está inativa, tá? Então, ao mesmo tempo que o glucagon e a epinefrina ativam a quebra do glicogênio,
né, elas inibem a síntese, né, do glicogênio, ok? Beleza até aí? Depois nós vamos ver aqui o outro lado, né, da figurinha, tá? No fígado, especificamente, a epinefrina também atua em um outro receptor, tá? Que é chamado de alfa, tá? Esse receptor alfa, ele funciona por uma outra via de sinalização intracelular, tá? Através aqui, ó, de uma enzima chamada, né? Quando se liga no seu receptor, ele ativa uma enzima chamada de fosfolipase C, tá? O que essa fosfolipase C faz? Ela quebra um fosfolipídio presente lá na membrana plasmática, né? Que é o fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato, tá? Que é o PIP2. Quebrando essa molécula, né? Libera aqui no citosol o fosfatidil-inositol trifosfato, que é chamado de IP3, né? E o diacilglicerol, que é esse DAG, que fica aqui na membrana plasmática, uma vez que era um lipídio, certo? O IP3, né, o inositol trifosfato, ele vai lá no retículo endoplasmático, ele se liga numa proteína aqui que é um canal, abre esse canal e libera cálcio, né, para o citosol. Então, essa combinação de cálcio, né, mais diacilglicerol, estimulam uma proteína quinase, chamada de proteína quinase C. Como o nome diz, quinase fosforila. Então, ela vai fosforilar aqui a glicogênio sintase. E ela, uma vez estando fosforilada, fica inativa. Ou seja, né, bloqueia aí a síntese do glicogênio, tá? Que mais? Observem que o cálcio também, né, se liga aqui numa parte chamada de calmodulina, né? E essa calmodulina estimula, nessa combinação cálcio-calmodulina, ativam essa outra proteína quinase dependente de calmodulina, que por sua vez também fosforila a glicogênio sintase, né, fazendo com que ela fique inativa, né, e a cálcio-calmodulina também ativam a fosforilase quinase, que nós acabamos de ver, que fosforila, né, a glicogênio fosforilase e faz com que ela fique ativa e fosforila a glicogênio sintase, fazendo com que ela fique inativa, tá? Então, nós temos que, nós dizemos, né, que o efeito da epinefrina no fígado é sinérgico também, né, com os efeitos do glucagon, ok? Vou ressaltar aqui, né, a glicogênio sintase, vocês podem observar que ela tem vários pontos de fosforilação, não é apenas um, como na glicogênio fosforilase, tá? Ela tem mais, né? Então, foi visto que essa glicogênio sintase, ela pode ser fosforilada em vários lugares, por pelo menos 11 proteínas quinases diferentes, né? Então, é uma tramóia, né? E várias quinases que podem fosforilar a glicogênio sintase, tá? Nós já vimos algumas aí no slide anterior, mas aqui nós vamos ver outras, né? Uma bem importante aqui, que é glicogênio sintase quinase 3, tá? Para que ela possa fosforilar, ela primeiro, né? Para que ela possa fosforilar, a glicogênio sintase, a glicogênio sintase primeiro tem que ser fosforilada pela caseína quinase 2. E na sequência, então, a glicogênio sintase quinase 3 fosforila, né? E deixa, então, a glicogênio sintase inativa, tá? Esse caminho aqui, ó, da glicogênio sintase quinase 3, né? Essa enzima, ela é inibida pela insulina, tá? É um caminho que já foi descoberto. Como que a insulina faz isso, né? A insulina se ligando no seu receptor, né? Ela vai fosforilar o seu substrato, que é chamado de IRS1, que é o substrato do receptor da insulina 1. Esse substrato, então, fosforilado, ele ativa uma proteína quinase, que é PI3K, que por sua vez
Fosforila também aquele fosfolipídio de membrana, né? O fosfatidil-inositol bifosfato vai virar o fosfatidil-inositol trifosfato, certo? Esse PIP3 agora ativa uma proteína quinase chamada PDK1, que por sua vez fosforila a proteína quinase B, que fica ativa. Essa proteína quinase B também é conhecida aí na literatura, vocês podem encontrar com outro nome, que é chamada de AKT, certo? AKT. Então, o que acontece? A proteína quinase B, uma quinase, então ela fosforila, ela vai fosforilar a GS, né, K3, ficando inativa. Se ela está inativa, né, a glicogênio sintase não é fosforilada. Como que a glicogênio sintase ficaria então? Nessa forma aqui, ó, desfosforilada, porque essa PP1, que é uma fosfatase, desfosforila, tá? Então, assim, o que acontece? Estando no estado bem alimentado, nós vamos ter a insulina como hormônio circulante, né? E vamos ter aqui a ativação da glicogênio sintase, que faz a síntese do glicogênio. A insulina, através desse mecanismo, então ativando a proteína quinase B, ela faz também com que os receptores GLUT, que estavam armazenados aqui em vesículas, né, no interior, né, no citosol da célula, sejam transportados para a membrana plasmática, né, para que aumente então a captação da glicose circulante no sangue no estado bem alimentado, ok? Então, um mecanismo duplo aí de a atividade para a proteína quinase B, tá? Então, vamos ver agora, né, o outro lado que eu falei para vocês, né? Uma vez que essas quinases fosforilaram essas enzimas, né, proteína quinase, a fosforilase quinase, né, nós temos que desfosforilar, porque é um processo reversível, né? Essa regulação covalente por fosforilação, ela tem que envolver também a desfosforilação, né? Quais são as enzimas que desfosforilam? É a proteína fosfatase, tá? Mostrada aqui desse lado. Então, a glicogênio sintase, quando desfosforilada, né, fica ativa, né? A glicogênio fosforilase, quando desfosforilada, fica inativa, e assim por diante, né? Aqui a fosforilase quinase, né? Quando desfosforilada, também fica inativa. Então, vamos estudar essa fosfatase, tá? Chamada de PP1 ou fosfoproteína fosfatase, tá? Como que ela funciona então? Tá? Ela tem dois mecanismos aqui associados, né? Vamos entender. Então, a PP1, essa fosfatase, na verdade, ela está nessa forma de um complexo, né? Associada com essas três enzimas que eu acabei de citar, né? Que ela vai desfosforilar, que é a glicogênio fosforilase, né? A glicogênio sintase e a fosforilase quinase, tá? Então, ela está aqui associada, ok? Mas, para que ela funcione, ela tem que ser ativada, né? Por essa proteína aqui chamada de GM, tá? Então, GM, para que ela funcione também, né? Essa proteína de associação ao glicogênio, a GM, ela tem que estar fosforilada. Tá? Quem que fosforila essa GM? É uma quinase, né? Uma proteína quinase sensível à insulina. Então, quando a insulina se liga lá na membrana da célula, ela também ativa essa quinase, que fosforila a GM, que por sua vez ativa a PP1, né? E a PP1 então desfosforila essas três enzimas. Lembrando que a glicogênio sintase, então desfosforilada, fica ativa, enquanto que as outras duas que fazem a quebra do glicogênio ficam inativas, certo? Aí, quando temos a ação do outro hormônio, né, a adrenalina, ela ativa a proteína quinase A, como nós já vimos. Proteína quinase A, né, fosforila essa molécula aqui que é chamada de inibidor 1. Esse inibidor 1, então, fosforilado, né, ele se liga a PP1, inativando-a, né, e também fosforila essa GM,
A GM fosforilada agora nessas duas posições, ela se desliga aqui da partícula e também solta PP1 para ser inibida aqui pelo inibidor 1, tá? Com isso, o que acontece? Nós vamos ter lá a glicogênio fosforilase e fosforilase quinase sendo fosforiladas pela proteína quinase A, ficando ativas e tendo a quebra do glicogênio, certo? Essa PP1 também é ativada alostericamente, né? Lembra dos reguladores alostéricos pela glicose 6-fosfato, né? Uma vez que vai ter, então, carboidratos disponíveis, né? Nós temos que ter a síntese do glicogênio, então ela ativa, né? A PP1 é ativa pela glicose 6-fosfato e desfosforila a glicogênio sintase, que fica ativa e faz a síntese do glicogênio, certo? Nós também temos a regulação alostérica da glicogênio fosforilase, né, no fígado. Além dessa regulação covalente por fosforilação e desfosforilação, nós temos a regulação alostérica, tá? Como que ela funciona? Também, né? Então, no estado alimentado, nós temos aí os níveis de glicose no sangue aumentam, a glicose se liga no sítio alostérico, aqui na fosforilase, na glicogênio fosforilase, e isso faz com que aqueles bracinhos que estavam fosforilados fiquem expostos, né? E a PP1, que é essa enzima que eu acabei de mostrar que desfosforila, ela fica mais fácil dela atuar aqui na glicogênio fosforilase, desfosforilando, e a glicogênio fosforilase fica, então, menos ativa ou inativa, certo? Desculpa. E nós temos também lá no músculo a regulação alostérica, né, da glicogênio fosforilase pelo AMP e pelo cálcio, né? Lá na contração muscular, nós temos a liberação de cálcio lá no retículo endoplasmático, né, pelo sistema lá, pelo impulso nervoso, né, para impulsionar então a contração muscular. O cálcio também se liga aqui à calmodulina, né? E vai ativar a fosforilase quinase, que por sua vez, né, fosforila a glicogênio fosforilase, que fica ativa, né? Que faz a quebra do glicogênio. E o AMP também, né? O AMP vindo lá da quebra do ATP, né, pela atuação lá da miosina, pela atividade ATPase da miosina, produz ADP, pela adenilato quinase produz AMP, que também estimula alostericamente a glicogênio fosforilase, fazendo com que ela fique ativa, tá? Então, mais um mecanismo aí de regulação alostérica, né, para a glicogênio fosforilase do músculo e do fígado. Tá? Então, como um resumo aí, ó, observem, né? No jejum, né? No fígado, é importante essas duas situações, localizar o tecido e localizar a situação metabólica, né? Nós vamos ter aí a quebra do glicogênio, né? E a diminuição da sua síntese. Num estado bem alimentado, né? No jejum ou no fígado, desculpa, nós temos a síntese do glicogênio. No exercício, né? No fígado também vamos ter a quebra do glicogênio, né? Diminuição da sua síntese. No músculo, no jejum, né? Lembra? O músculo não tem receptor para glucagon. Então, né? Ele não vai ter a quebra aí de glicogênio para lançar glicose no sangue, né? Então, só tem a diminuição da síntese, uma vez que nós estamos em jejum, né? Quando nós estamos em estado bem alimentado, aí sim, né? O músculo faz a síntese do glicogênio, aumenta o transporte de glicose, né? E no exercício, nós vamos ter aí, né, a diminuição da síntese e aumento da quebra do glicogênio e o aumento da glicólise, certo? E só para finalizar, né, relembrando aí a diferença dos tecidos, né, fígado e músculo, né, na ação do glucagon, né, o fígado faz a glicogenólise e faz a gliconeogênese, né,
enquanto que no músculo, né, pela ação da adrenalina, faz a glicogenólise, faz a glicólise, né, e músculo não faz gliconeogênese, né? Essa é uma grande diferença entre os dois tecidos. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, ative o sininho para acompanhar as novidades, compartilhem esse vídeo para quem quer entender um pouquinho mais do metabolismo do glicogênio. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima!